Olá, bom dia. Meu nome é Júlio Sérgio e estou realizando esse trabalho em conjunto com Matheus Costa. E hoje vamos falar a respeito de um tema muito polêmico no mundo dos esportes. O alongamento depois do exercício pode refletir algum benefício na dor muscular após o exercício? Lembrando que não há nenhum conflito de interesse, essa aula foi baseada na revisão sistemática Cochrane dos autores Herbert, de Noronha e Kemper. Para quem quiser dar uma olhada, está aqui o artigo. Então, vou fazer uma breve introdução. O alongamento é um tipo de exercício físico orientado para a manutenção e melhora da flexibilidade, pois promove o alongamento das fibras musculares e quanto mais alongado o músculo, maior será a movimentação da articulação comandada por ele. No senso comum, o alongamento pré-exercício é visto com bons olhos. Já o pós-exercício é visto com maus olhos, uma vez que pode aumentar o risco de lesões e, consequentemente, gerar dor muscular. Dessa forma, o objetivo dessa aula será determinar o efeito do alongamento antes ou após o exercício sobre o desenvolvimento da dor muscular pós-exercício. Primeiramente, vamos diferenciar a dor muscular tardia da dor muscular como fadiga. A dor muscular tardia, que é o foco dessa revisão, é causada por um exercício que não é de rotina, especificamente que exige contração excêntrica, onde um músculo alonga-se durante a contração, a origem e a inserção se afastam, produzindo a desaceleração dos segmentos do corpo e fornecendo a absorção do choque, um amortecimento. As características dessa dor são: surge cerca de 8 horas após o exercício, aumentando de intensidade nas próximas 24 a 48 horas, tendo seu pico em 48 horas, e ela vai diminuindo progressivamente após as 72 horas. Apresenta os seguintes sinais e sintomas: rigidez muscular, sensibilidade ao toque, diminuição da amplitude e incapacidade de gerar força máxima. Já a dor muscular como fadiga, ela ocorre imediatamente ou logo após o músculo ter sido fadigado. A fisiopatologia é basicamente o acúmulo de ácido lático. Aqui temos um exemplo da contração excêntrica em forma de vídeo. When we talk about training and soreness, really what we're discovering is that, and there's a lot of research that goes back and forth on whether or not this is true, but what we see is workout soreness is generally created by eccentric training, and there's a reason for that. Concentrically, what we're doing is, meaning we're shortening a muscle with tension. If I were to flex my bicep as hard as I possibly can here, flex, 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 flex hard, it really actually hurts. There's tension in this muscle. I'm squeezing as hard as I can, but it's shortened. There's a shortening here. If I were to have tension in the opposite direction, eccentrically, when I'm lowering and stretching, and I'll show you here on an incline curl in a second, now what I've done here is if I look at this band in place of my muscle, instead of having this, where I'm actually pulling and pushing as hard as I can, there's tension on the ends of the band, I'm pushing, pushing, pushing them towards each other. It looks like it's fine, it's intact. However, if I put tension with the elongation, these little rips that were already in this band are getting worse and worse and worse. So what happens is you're getting these sort of micro tears and damage in your muscle fibers when you do eccentric training, meaning loaded elongation of the muscle itself. That actually is what sparks muscle. Mas, aliás, como a dor muscular é gerada após um exercício? Com a contração, há uma ruptura mecânica dos sarcômeros, que é uma unidade funcional das fibras musculares, levando à rigidez e uma resposta inflamatória. Então é liberada citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, que vão estimular diretamente os receptores nociceptivos. Consequentemente, leva à dor, que ela ocorre quando o músculo contrai ou quando ele se alonga. Para falar desse tema, também é importante falar um pouco da história. Antes de 1986, existia uma teoria chamada espasmo-dor-espasmo, onde descrevia que a prática de alongamento pós-exercício prevenia a dor muscular. Isso porque, com o exercício físico, há espasmo muscular que leva à diminuição do fluxo sanguíneo, causando dor isquêmica e, novamente, espasmo. O alongamento foi pensado para quebrar esse ciclo de dor, que restauraria o fluxo sanguíneo. Entretanto, em 1986,
Essa teoria foi desacreditada por Bobert, e ele fez a seguinte pergunta: alongar o músculo restaura o fluxo sanguíneo e interrompe este ciclo? Bom, inicialmente, para guiar e definir os nossos estudos, realizamos o PICO. O PICO é um importante instrumento na análise de estudos dentro da medicina. O P é representado pelo paciente ou problema, o I, de intervenção, o C, o nosso grupo controle, e o O, o nosso desfecho esperado. Neste estudo em questão, o P são os participantes de qualquer idade e sexo de grupos de alongamento, o I são aqueles pacientes que realizam alongamento antes e após o exercício, o nosso grupo controle é um comparativo entre alongamento antes do exercício e alongamento após o exercício, e o desfecho final é a melhora da dor muscular. As nossas pesquisas foram realizadas através do grupo da Cochrane Boyne, o Joint and Muscle Trauma Group, de 2009, e através de diversas bases de dados, como a Medline, o ScienHow, o Sport Discuss, PEDRO e a Organização Mundial da Saúde. Nossa revisão encontrou 12 ensaios clínicos randomizados que avaliaram os efeitos do alongamento, seja antes ou após o exercício, sobre a dor muscular, dos quais 11 eram pequenos, cerca de 10 eram sorteadas para fazer parte do grupo de alongamento. Em contraste, nossa revisão também encontrou um grande estudo com cerca de 2.337 participantes, dos quais 1.220 faziam parte do grupo de alongamento. 10 estudos foram realizados em laboratórios, ou seja, eram em locais controlados com alongamentos padronizados. Só 2 estudos dele, incluindo aqueles com muitos participantes, foram estudos de campo, ou seja, feitos fora de um laboratório. Alguns dos estudos avaliaram os efeitos do alongamento antes da atividade física e outros depois da atividade física, e alguns avaliaram os efeitos de fazer alongamento tanto antes como após a atividade física. Estes estudos, no final, foram de qualidade baixa a moderada, como vamos ver a seguir. Bom, o nosso estudo possui um grande risco de viés, que nós separamos em 3 principais pontos. O primeiro deles é que nenhum dos estudos foi cego, pois a dor ela é um sintoma autorreferido, ela é autodeclarada, então é impossível supervisionar as pessoas durante o alongamento ou na verificação do relato da dor, se o estudo for cego. Em segundo ponto, o período de acompanhamento é muito curto, cerca de 1 ou 2 semanas, e as medidas não foram muito onerosas. E por fim, todos os estudos foram dados como randomizados, porém, ao fazer uma análise deles, apenas 4 ensaios possuíam métodos adequados de geração de sequência, e esse risco de viés é um fator de grande fragilidade da nossa revisão sistemática. Os resultados. Houve uma notável consistência entre os estudos. Primeiramente, o Q-quadrado. O Q-quadrado ele serve para conferirmos o quão homogêneo ou heterogêneo é um estudo. O nosso Q-quadrado foi extremamente baixo, próximo de 0%, mostrando que os estudos são muito homogêneos entre si. A estimativa combinada de que o alongamento pré-exercício reduziu a dor em um dia após o exercício foi numa média de apenas meio ponto numa escala de 100, quase sem nenhuma significância relativa. Os valores semelhantes foram encontrados para 2 ou 3 dias após esse exercício. Então, nosso primeiro gráfico floresta, que nós avaliamos, é a respeito de realização de alongamentos pré-exercício no primeiro dia, cerca de 18 a 30 horas após o exercício. O gráfico floresta ele serve para avaliarmos a relevância estatística de dados estudos. Então, bom, primeiramente, na nossa linha vertical à esquerda, nós temos os estudos que foram analisados. No centro, nós temos o risco relativo. E, finalmente, na linha horizontal, os desfechos esperados. Do lado esquerdo, nós temos aqueles desfechos que são favoráveis ao alongamento e do lado direito, favoráveis ao grupo controle. A maioria dos estudos cruzam a linha de risco relativo, ou seja, não existe significância estatística para estes estudos. Bom, o diamante representa a meta-análise, que seria a análise final, e por ela cruzar, ela teria um valor negativo. Já outros estudos podem tender a serem favoráveis ao alongamento, porém, são muito pequenos. Já neste outro comparativo de gráfico floresta, a respeito agora de alongamentos pós-exercícios no primeiro dia, cerca de 18 a 30 horas, mostra resultados muito semelhantes.
O diamante, que representa a meta-análise, cruza a linha de risco relativo, ou seja, novamente não existe significância estatística. Bom, dos nossos resultados finais. Como não havia heterogeneidade estatística, ou seja, os estudos eram muito parecidos entre si, os estudos pré e pós-exercício foram agrupados em um único grupo. O primeiro resultado mostra que o alongamento pré e pós-exercício reduzem a dor em média 1 ponto numa escala de 100 pontos em um dia, ou seja, muito baixa relevância estatística. E que, além disso, aumentam a dor em 1 ponto em uma escala de 100 pontos em 2 dias e não possui nenhum efeito após 3 dias. Novamente, neste outro gráfico floresta, existe um comparativo entre alongamentos pré e pós-exercício. Neles, nós podemos ver que a meta-análise, o diamante, permanece cruzando a linha de risco relativo, porém com uma fraca tendência a ser favorável ao alongamento. Outros estudos se mostram mais favoráveis ao alongamento, porém são estudos de baixo impacto, de pequena relevância. Nós encontramos um estudo grande, o estudo JAM-TVET de 2010. Este estudo analisou durante 12 semanas pessoas que realizavam atividades físicas recreativas, e nele o alongamento reduziu a intensidade da pior dor sentida ao longo de uma semana, em média 4 pontos numa escala de 100. Dentre de todos os estudos avaliados, este estudo foi o que teve maior relevância estatística e maior diferença entre elas, sendo muito mais favorável ao alongamento do que ao caso controle. O risco de sentir incômodo em uma semana foi de 24,6% no grupo de alongamento e 32,3% no grupo controle. Bom, para concluirmos o nosso trabalho, utilizamos do GRADE para graduar a qualidade da evidência. O GRADE foi criado por um grupo de pesquisadores a fim de padronizar o quão confiável pode ser uma evidência ou não. Ele classifica as evidências em 4 níveis: nível alto, moderado, baixo e muito baixo. O GRADE leva em conta os seguintes parâmetros para reduzir o nível de uma evidência. O primeiro deles é uma limitação metodológica, ou seja, um risco de viés. O segundo é uma inconsistência no estudo. O terceiro são evidências indiretas daquele estudo. O quarto, uma imprecisão. E o quinto, um viés de publicação que possa ocorrer. Primeiramente, a primeira tabela GRADE que nós avaliamos diz respeito ao alongamento após o exercício em pessoas que faziam exercício e não eram acostumados a ele. Nas duas metodologias de dor após 1 dia e dor após 2 dias, o GRADE foi graduado como baixo, ou seja, a qualidade da evidência é ruim. No primeiro estudo de dor após 1 dia, a variância foi de apenas 1,04 numa escala de 100 e de 1,12 após 2 dias. Já no GRADE realizado num comparativo entre alongamentos pré e pós-exercício, ele permanece graduado como baixo, mostrando que a evidência permanece ruim, seja após 1 dia de dor ou após 2 dias, variando de 0,93 a 1,04. Em conclusão, então, as evidências disponíveis de estudos randomizados sugerem que o alongamento antes ou após o exercício não produz reduções importantes na dor em adultos saudáveis. Os estudos são bem consistentes em dizer que se há um efeito, este efeito é muito pequeno ou nulo na dor muscular pós-exercício. Entretanto, nem tudo está perdido. O alongamento pode levar a outras experiências corporais que são importantes e que os autores recomendam que sejam levadas em considerações para pesquisas futuras, seja na redução do risco de lesões, no aumento do desempenho daquela atividade física estudada e até mesmo para musculares. Obrigado.